Estou de volta aqui, gente, aproveitando para falar, né, de estradas, de trânsito. A gente tem um gargalo, né, de infraestrutura, de mobilidade aqui no Espírito Santo e um projeto que aguarda por uma duplicação já há algumas décadas, que é o da BR-262. Bom, vocês devem saber, né, que há uma nova proposta em tramitação que inclui agora a construção de 50 viadutos, 28 pontes, 6 passarelas, 4 túneis e 40 quilômetros de ciclovia. Isso ao longo de um trecho de 180 quilômetros da nossa 262. É um investimento, gente, de quase 9 bilhões de reais, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. E a gente vai conversar um pouquinho, conhecer detalhes, tá, desse projeto agora numa entrevista com o superintendente regional do DENIT, um dos meus convidados aqui desta manhã, o Romeu Scheib Neto, que está conosco aqui ao vivo. Bom dia, Romeu. Bom dia, Fernanda. Tudo bem com você? Como vai? Que bom poder falar contigo novamente. Estamos bem. Prazer grande falar com você e com seus ouvintes. Romeu, vamos explicar para os nossos ouvintes onde está esse traçado da 262 que vai receber essas obras de engenharia. Então, temos um desafio grande aí pela frente, Fernanda, mas a grande novidade, digamos assim, nesse projeto de engenharia é em relação à variante da Boa Vista, que a gente assim tá dando nome a ela, né? Entre as cidades de Viana e Marechal Floriano, o DENIT está propondo um novo traçado, né? A gente está, digamos assim, abandonando o traçado existente da rodovia 262, o traçado que a gente conhece, por onde as pessoas passam hoje, todos nós passamos por ali. Nós vamos fazer um encaminhamento diferente, ou seja, na próxima ali do Peixe Verde, na região do Peixe Verde, na reta na reta do presídio, a gente vai implantar uma nova rodovia. Ela nasce duplicada, ou seja, são 4 pistas, 2 em cada sentido de tráfego, mais acostamento, enfim, e ela faz um encaminhamento diferente, contornando a cidade de Marechal Floriano. Ou seja, a gente vai passar Marechal Floriano por trás da cidade e nós vamos chegar a voltar ao traçado original da pista na altura ali do zoológico, próximo aqui do posto Ipiranga, por ali, é por onde a gente volta ao traçado original. Então, assim, esse segmento, que a gente chama ele de contorno da Boa Vista, de variante da Boa Vista, ele é um traçado menor, a gente encurta a rodovia em algo em torno de 4 quilômetros, e dentro desse segmento a gente tem um conjunto de viários aí com os túneis, são 3 túneis nesse segmento, e mais de 20 pontes só pontes e viadutos nesse segmento de 20 quilômetros, de 26 quilômetros. O que tem lá hoje, Romeu, nessa variante Boa Vista? É uma estrada estadual? Nada. Hoje não tem nada. Na verdade, existem alguns segmentos, algumas porções de estradas municipais, né? E a gente vai reconfigurar toda a região, mas existem trechos que são completamente virgens, que a gente vai ter que acessar para poder fazer a implantação da obra. Então, é uma obra complexa, é uma obra onde a gente está planejando a utilização de uma série de dispositivos para poder viabilizar a execução das obras, inclusive com teleféricos para poder executar a obra, né, durante a execução, com pilares de mais de 100 metros de altura, onde é bastante complexa a região ali, né? A topografia é bastante desafiadora, então vai exigir todo um trabalho de engenharia para poder viabilizar. Então, alguns pequenos segmentos existem, são rodovias municipais ou rodovias estaduais, locais, que vão ser reconfiguradas para um padrão de rodovia federal. O que é exatamente um teleférico? Me explica melhor isso. Vamos lá, para a gente poder levar concreto para poder fazer as fundações dessas obras de arte, né? A gente está falando de construir fundações, estacas, pilares, e teleférico é um dispositivo que a gente vai levar isso, vai fixar na rocha alguns dispositivos e cabos de aço que vão guinchar as betoneiras para poder fazer e levar o concreto. Entendido. O teleférico ele vai funcionar para o transporte de carga? Para o transporte necessário à execução da obra. Para poder levar os caminhões betoneiros para poder descarregar o concreto.
Entendido. Entendeu? Não é um teleférico que a gente está acostumado de transporte de pessoas, nada disso não. É um teleférico montado especificamente durante a execução das obras. O que eu quis dizer é da complexidade que é para a gente poder executar esses trechos, que são trechos virgens, até para a gente poder entrar e fazer os trabalhos iniciais de topografia, de sondagens. Isso se tornou bastante... Era um fator de dificuldade para nós. Então, essa dificuldade, entrar num trecho virgem, ou a outra que era de rompimento de rochas e lidar com penhasco, não é isso? Na verdade, a dificuldade, vamos lá, a gente tinha duas opções, ou a gente duplicava a rodovia no segmento existente, e daí eu ia ter que conviver com desmontes de rocha e o trânsito local, num cenário de uma rodovia que ela já está numa capacidade operacional que já passou do limite, digamos assim. Então você imagina eu ter que parar uma pista da 262 durante a execução das obras para poder fazer desmonte em rocha. Quer dizer, num cenário já de dificuldade logístico desafiador. Então isso realmente é uma dificuldade bastante expressiva que impor aí um cenário de dificuldade de execução. Tá. Agora, a gente pode pensar num outro cenário, vamos lembrar da obra do Mestre Álvaro, onde a gente trabalhou tranquilamente e depois simplesmente abriu ao tráfego. Quer dizer, as pessoas não foram incomodadas durante a execução da obra do Mestre Álvaro. Foi possível executar a obra do Mestre Álvaro sem a perturbação local, a não ser das pessoas que por ali residiam e do entorno, mas as pessoas que utilizam a rodovia como ponto de ligação de longa distância não foram perturbadas durante a execução das obras do Mestre Álvaro. E a gente está pensando exatamente nesse mesmo conceito ali para o cenário mais complexo de desmonte em rocha. Eu estou falando de mais de 12 milhões de metros cúbicos de movimentação de terra. São números assim bastante expressivos, sabe? Desses 12 milhões de metros cúbicos, a gente tem aí da ordem de 4 milhões e meio de metros cúbicos de rocha para serem transportados, para serem cortados, para serem removidos ou realocados, enfim. O movimento de terra é bastante significativo. E nesse segmento, no contorno na variante de Boa Vista, nós temos 3 túneis, justamente para minimizar esses volumes de corte de rocha. Em vez de construir um vale numa região montanhosa, a gente optou por uma solução de túnel que acaba sendo mais otimizada do ponto de vista da engenharia. Então, retomando aqui, a variante, ela tem início em Viana, na altura do presídio. Exatamente, ali na altura Ai, gente, agora me falhou o nome. Eu falei para você anteriormente, agora mas é um ponto fácil, assim. A gente sabe que os presídios estão à direita, Peixe né? Verde. Isso, Peixe Verde. Ali no Peixe Verde, a rodovia vai ter um novo encaminhamento pelo lado esquerdo, quem sobe em direção a Pedra Azul, Fernanda. Tá, então os presídios estão à direita, a rodovia vai estar à esquerda. Exatamente. E ela vai chegar até o perímetro urbano lá de Marechal, onde tem a entrada do zoológico, posto de combustível. Exatamente. A gente vai... Hoje a gente passa por dentro de Marechal, temos semáforo, temos toda aquela confusão que gera um problema ali, né? Operacional e tal, finais de semana, filas enormes, enfim. Tanto para quem usa para entrar em Marechal, quanto para quem está descendo a 262 ou subindo. A gente vai contornar Marechal. Então a gente vai fazer um trecho novo contornando Marechal, o centro urbano de Marechal. Esse trecho tem quantos quilômetros, Romeu? 26 quilômetros. 26, que já nasce duplicado, como você explicou. Já nasce duplicado, exatamente. Ele vai nascer com 2 faixas de tráfego para cada sentido, 2 subindo, 2 descendo, acostamento de 2,5 metros em cada um dos lados e acostamento central. E a ciclovia também? Nos trechos urbanos, sim. Nos trechos onde há contexto urbano, o projeto prevê ciclovias. Nos trechos rurais, não tem ciclovia. E aí depois você retoma o traçado antigo, sim, até a divisa com Minas? Volta para o traçado original da 262 e daí vamos ali do quilômetro 51 aproximadamente, que é nesse ponto aí de passando o Marechal que eu falei, vamos até Pedra Azul, mais ou menos lá no quilômetro 87, tá? No traçado original. E daí nesse traçado original o que nós vamos fazer? Ali já teve uma intervenção em 2018 que foi paralisada pelo Tribunal de Contas da União, não sei se você recorda desse assunto, chegamos a debater isso naquela época e a gente está tentando aproveitar ao máximo as obras que já foram executadas, né? Até por uma otimização de custos. Então, assim, a rodovia ela vai seguir um encaminhamento
duplicando paralela à pista existente, ora do lado direito, ora do lado esquerdo, sempre tentando melhorar os raios de curva e adequar a geometria da rodovia a uma geometria para uma velocidade diretriz adequada, né? Que a gente está aumentando, estamos requalificando a rodovia. Então, até Pedra Azul vai acontecer isso. E de Pedra Azul até Conceição do Castelo, que vai passar ali por Venda Nova do Imigrante, a gente tem o lote 3, que também vai sofrer uma série de requalificações. Venda Nova, então, nem se fala, porque a gente passa por dentro de Venda Nova, né? Ali, hoje, onde tem o Alto da Montanha, naquela região, que hoje tem uma pista que de um lado é um vale, né, um buraco, e do lado é uma pedra. Ali naquele segmento é onde vai ser implantado o 4º túnel, onde a gente tem um outro túnel que vai ser implantado ali, e esse túnel, esse túnel diferente dos trechos do lote 1, ele é pista única, porque a pista existente da 262, ela vai existir e vai continuar existindo. E nós vamos implantar uma nova pista para poder acomodar o tráfego do pessoal que vem de Minas Gerais em direção ao Espírito Santo. A pista nova vai passar por dentro do túnel, a pista velha vai seguir o encaminhamento atual. Entendido, mas fiquei numa dúvida, Romeu. Sim, tanto o trecho de Marechal a Pedra Azul e de Pedra Azul a Conceição do Castelo, ambos serão duplicados? Sim, toda a rodovia vai ser duplicada. Toda a rodovia. O que vai acontecer é que em alguns segmentos vão haver, no caso da variante de Boa Vista, ela segue, é uma pista, ela nasce nova duplicada. Em outros segmentos também serão duplicados, no entanto, a gente vai, em vez de duplicar, eu vou mudar o traçado só em um sentido de tráfego. Então, quem vem de Minas Gerais, por exemplo, para a Vitória, passando por Venda Nova, vai ter um outro encaminhamento passando por dentro do túnel duplicado, pista duplicada. E quem vai para BH vai pegar pela pista antiga, mas os dois sentidos da pista indo para o mesmo lado, entendeu? Tá, tô tentando imaginar isso. Essa variante, então, ela não termina em Marechal? Oi? Essa variante não termina em Marechal? Não. Essa variante que a gente falou, a variante de Boa Vista, ela termina em Marechal. Ela vai ali da região de Viana até Marechal Floriano. Depois, o resto da obra de duplicação, ela segue paralela à rodovia existente. E como é que você vai inverter esse fluxo de volta de Minas, que acabou de explicar aí? Uma pista nova. Ah, tá. Aí sim, você vai quebrar a rocha. Daí sim, eu vou quebrar a rocha e vou fazer túnel. Tá. Só que em vez de um túnel para acomodar 4 pistas, eu vou fazer um túnel para acomodar 2. Duas, aham. Entendeu? Entendi. Então a gente, pela pista antiga, segue indo em direção a Belo Horizonte. Pela pista nova, a gente vai vir pela túnel, pela nova pista que vai ser implantada. Uhum. A mesma coisa vai acontecer próximo de Conceição do Castelo. Para poder fazer a duplicação lá, nós tínhamos na Serra do Pinga Fogo, que é conhecida lá a região, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande de duplicar naquela região. Então sai mais em conta você fazer uma variante. Então a pista, daí lá é o contrário. A pista em direção a Belo Horizonte vai ser uma pista nova, que eu vou cortar o morro, eu vou contornar o morro, e a pista existente eu vou manter de quem está vindo de Belo Horizonte para Vitória. Então eu transformo a pista existente em duplicada e a pista nova eu faço por outro encaminhamento. Romeu, a gente tem dinheiro para isso? Minha amiga, então temos aí, é um grande desafio, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, você tocou num ponto central. Hoje nós temos um acordo de Mariana, que está assinado, que está homologado, que os atores aí, Ministério Público Federal, o próprio Judiciário tem feito todo o acompanhamento da execução desse acordo, porque ele é um acordo judicial, né, que é o Acordo de Mariana, e o Estado do Espírito Santo está recebendo um recurso para essa finalidade. Então, assim, nós temos um anexo no acordo, que é o anexo 13, que prevê que esse recurso seja utilizado 2,3 bilhões do total que o Estado vai receber, 2,3 bilhões de reais vão ser alocados na obra da 262. E daí você vem e me pergunta e diz o seguinte, vai ter dinheiro? E o restante? O restante vai ser alocado a partir do Orçamento Geral da União. Então, assim, é importante que a gente tenha essa clareza e vamos contratar a obra, mas, assim, eu digo sem medo de errar, nós não temos a cultura no Brasil de contratar obra com dinheiro no caixa para poder fazê-la.
A 262 nós temos aí praticamente 1/3 dos recursos garantidos a partir do recurso do acordo. Então, assim, vai ter obra, vai ter recurso, e ao longo da execução da obra a gente vai alocando o recurso necessário anualmente para poder viabilizar a execução da parte remanescente. Sim, porque, Romeu, assim, quantas foram as vezes, né, que nós dois já conversamos aqui, Nossa de que Senhora. agora sai, né? Nossa Senhora. Houve um contingenciamento do orçamento, as emendas não foram aprovadas. Ao vivo aí no estúdio, Fernanda, discutindo primeiro lá atrás, em 2018, quando o tribunal mandou parar a obra, né? Que a gente defendia a retomada e a continuidade, e fomos votos vencidos, não conseguimos. Depois, discutindo sobre a obra do mestre Álvaro, que foi uma fórmula que deu certo, né? A nossa bancada, assim, foi muito diligente, trabalhou muito, e a gente conseguiu entregar a obra, né? A gente deu ordem de serviço em 2019 e em 2023 concluímos a obra, conseguimos entregar, graças à comunhão de esforços aí de todos os atores políticos que entenderam da importância e apostaram nessa nossa capacidade de entrega. E a 262 é a mesma coisa, quer dizer, agora a gente está nessa fase aí daqui a pouquinho estamos lançando os editais, e agora em abril os primeiros editais de supervisão de obras saem, depois em julho começam a sair os editais das obras, e a gente vai ter que colocar isso no nosso cotidiano, na nossa pauta, fazer um debate com a sociedade, com os nossos atores políticos e buscar essa convergência, né, para poder realmente ter a vontade política, que ela já existe, que já está posta, né? O governo federal está muito focado nisso como diretriz para que a coisa aconteça, e a gente tem que dar continuidade a isso para poder alocar os recursos que realmente vão ser necessários ao longo desse período de obras. Isso é obra para quanto tempo? Olha, nós fizemos um planejamento para a obra durante 5 anos. Tá. Qual o primeiro trecho é o da variante? O primeiro, nós vamos licitar os 3 trechos, okay, que a gente está chamando de fase 1 do empreendimento. A fase 1 do empreendimento contempla os lotes 1, 2 e 3. O lote 1, como eu disse, vai de Viana até Marechal, o lote 2 de Marechal a Pedra Azul e o lote 3 de Pedra Azul a Conceição do Castelo. Então a gente está falando de intervenções que vão do quilômetro 15.9 aproximadamente até o quilômetro 120, 121 aproximadamente da rodovia 262 existente. Tem leilão no meio desse caminho aí? Provavelmente que sim. A gente tem os lotes 4 e 5, na qual a gente está desenvolvendo aqui o projeto de engenharia, mas não há perspectiva de nós executarmos com obra de recurso público essas obras. Então, essas obras do 4 e 5 vão ser colocadas para dentro de um contrato de concessão rodoviária. Então, isso há uma perspectiva, talvez no ano de 2030 a gente já comece a escutar alguma coisa de concessão da 262. Que já foi tentada em outras vezes, e justamente pela dificuldade do projeto e dos riscos associados não se logrou êxito, né? Então a decisão aconteceu de tocar com obra pública esses 3 lotes iniciais, que é onde está o problema, digamos assim, onde está o desafio técnico, e depois modelar isso para um processo de concessão que é natural que aconteça. E daí os lotes 4 e 5 seriam executados dentro dessa perspectiva de um contrato concessionado, a exemplo da BR-101. Ô Romeu, muito obrigada mais uma vez, estou mais confiante, já que você disse que tem dinheiro. Uai, guria, vamos fazer funcionar, vamos ter que botar de pé esse negócio, não tem jeito. Agradeço mais uma vez pela sua explicação aqui para os nossos ouvintes. Imagina, viu? Eu estou à disposição de você, de toda a galera aí, para poder... Estamos todos com uma expectativa grande para fazer acontecer isso. É isso.